Pai, eu quero orar de novo, para que verdadeiramente a Tua palavra venha a nós, porque sem a Tua palavra nós vamos ver como no nada, como está escrito, o Espírito pairava sobre o vácuo, sobre o nada da terra, porque ela era sem forma e vazia. Nós somos assim, sem o poder, sem a Tua palavra, nós somos sem forma, nós somos vazios, Senhor. E nós vamos tentar preencher esse vazio de todas as maneiras. E nós vamos ser iludidos por algumas coisas que vai arrancar de nós sorrisos, e no fundo vai ser tudo ilusório, porque eles vão passar. E quando nós formos viver a realidade da nossa vida, nós vamos ser frustrados, cheios de tédio, porque não vai ter satisfação nas conquistas que nós esperamos tanto, que nós queremos tanto. E quando nós adquirimos elas não produzem na eficácia que deveria aquilo que nós desejávamos tanto, porque ela é produto ilusório, ela é passageiro. Por isso nós vamos continuar vazio no nada, se o Teu Espírito Santo não pairar sobre nossas vidas, e se o poder do nosso Deus, Pai poderoso, que é o Criador, não manifestar o seu poder por cada palavra liberada e a ação do Teu Espírito Santo, nada vai acontecer de sobrenatural, de relevante nas nossas vidas. Então, de novo, nós nos encontramos aqui à mercê da palavra do Senhor. Nós queremos ela, nós precisamos dela, Senhor. E nós queremos nos colocar aqui para estarmos alinhados, paralelos, bem consciente do que ela pode fazer em nós, segundo a Tua vontade, que é maravilhosa, perfeita nas nossas vidas. Aquilo que é devido do Senhor, venha sobre nós através da Tua filha, que está com o coração totalmente entregue, totalmente voltado, liberado para a manifestação do Seu poder. Nós abençoamos em nome de Jesus, digam amém. Aleluia. Sentado aí no seu lugar, deixa eu abrir meu computador. Você que trouxe sua Bíblia, você pode ir abrindo lá no livro de Marcos. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu celular, livro de Marcos no capítulo 2. Aleluia. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Se uma pessoa for alcançada com essa palavra, então ela veio com um propósito a nós essa noite. Eu tenho ficado tão feliz com o Senhor. Deixa eu dar um testemunho rápido. E nós precisamos dar testemunhos para estimular a nossa fé, porque Deus, Ele tem nos impulsionado a viver coisas que nós nunca imaginávamos. Na verdade, a gente pensava em viver essas coisas, a gente tem o desejo de viver essas coisas, mas sabe aquela imaginação que você se vê vivendo o que Deus tem para você? Enquanto você vai abrindo, eu quero falar isso com você. Nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós não fazemos nada sem o Senhor, e se fizermos, não dá certo, dá muito errado. O Espírito de Deus tem movido o nosso coração a liberar palavras proféticas. Eu tenho dito que talvez a gente não tenha o dom da profecia, mas nós podemos ser proféticos na vida das pessoas. E na quarta-feira nós liberamos uma palavra profética sobre a vida das mulheres. E eu fico tão feliz porque já na oração Deus já começou a mover essa palavra profética. E eu falei, olha, durante essa semana você vai orar e você vai falar assim: Senhor, qual o dom que o Senhor tem para mim? Qual o dom que o Senhor quer ministrar na minha vida para que eu possa ministrar na vida de outras pessoas? E já na oração, uma pessoa começou a ter uma visão tremenda no momento da oração. Irmãos, isso é de verdade, isso acontece, isso é Bíblia, isso é realidade para aqueles que creem. Para quem não crê, é loucura. Para os incrédulos, isso é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus manifesto. E o poder de Deus começou a se manifestar. Vão contar da construção para cá, para a glória dele. O Senhor tem feito através das nossas vidas. E uma pessoa teve uma visão tremenda. E ela disse que quando nós começamos a orar, ela teve uma visão de uma roda girando muito, muito, muito brilhante. E quando nós terminamos a oração, sumiu, foi embora. Falei, glória a Deus, isso é tremendo demais. E hoje, no período de louvor, o Espírito Santo se movendo e agindo, e
movendo corações. E se você estiver atento nesse tempo, você vai receber tanto de Deus, que você não vai precisar abrir a sua boca, você vai se colocar, e através do seu testemunho, não é a mensagem ainda, através do seu testemunho, o Espírito de Deus vai começar a fazer na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que você acha impossível? Porque esse é o nosso alvo. Nós pregamos a palavra, nós vivemos a palavra com o desejo no coração e o propósito do nosso coração de ganhar as pessoas para Cristo. Esse é o nosso papel nessa terra. Então hoje, a Ana Paula falou comigo que ela teve uma visão tremenda. Enquanto o ministério de louvor, enquanto você estava adorando a Deus, que não somos nós, é Deus em nós. É o Espírito Santo que age através de nós. E você não pode limitar esse poder, porque Deus quer manifestar esse poder. Se sinta privilegiado por fazer parte, não desse tempo, mas que isso seja para a sua vida. Que a oração seja para a sua vida, que a busca seja para a sua vida, que a presença de Deus seja para a sua vida. Às vezes eu fico tão assim, meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando doida. Sabe quando você quer agarrar tudo de uma vez só, o reino de Deus de uma vez só, mas eu não consigo, e Deus vai dando por porções. Deus vai pingando, e você vai se enchendo com a presença de Deus. E ouvindo o pastor falar a respeito de quantidade de pessoas, eu já me importei muito com isso. Muito, irmãos. Hoje eu não me importo mais. Sabe por quê? A Bíblia ensina, e ele sabe disso, e ele vive assim. Nós vivemos, ai de nós se não vivêssemos assim. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E é a nossa fé que vai mover as mãos de Deus. É a nossa fé que vai mover o sobrenatural em tudo aquilo que nós queremos, em tudo aquilo que nós estamos alinhados com a vontade de Deus. É a nossa fé. Então não importa se tem 40 pessoas, se tem 50 pessoas, se tem 1000 pessoas, nós continuamos crendo naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e através de nós. Amém? E é a fé que tem nos sustentado nesse tempo. E que a sua fé possa te sustentar, que a sua fé possa te impulsionar. Mas eu não consigo crer ainda dessa forma. Então deixe que a gente ajude você. Deixe que a gente possa ser a sua muleta nesse tempo, para que você creia no Senhor através daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Amém? Mas agora nós vamos ao texto, Marcos, o capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 12. Eu estou muito empolgado com o Espírito Santo. Quando eu falo Espírito Santo, eu estou falando de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Eu estou muito entusiasmada com o que o Senhor, porque eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio. Nesse tempo, até os dias maus, eu estou dando obrigada, Jesus, pelos dias maus. Obrigada, porque parece que no dia mau você sente mais a presença de Deus. Não que a gente goste dos dias maus, mas a gente aprende a dar graças em toda e qualquer circunstância. Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam, que questionavam em seus corações, dizendo: Por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que vocês questionam sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então Jesus diz ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Que tremendo. Um testemunho de milagre. Mas Jesus, em todo o tempo, ele era questionado pelos religiosos. Jesus, em todo o tempo, ele era questionado pelas autoridades do povo, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Em todo o tempo, Jesus era questionado.
por causa da palavra da verdade que Jesus pregava, por causa dos milagres que Jesus fazia, e eles começavam a questionar Jesus, como disse o texto aqui. E Jesus sabia que a intenção do coração daqueles homens não era questioná-lo a ponto de querer aprender dele, não era questioná-lo a ponto de querer ficar perto. Não, eu tenho que aprender do Senhor, eu quero saber o porquê que Ele está fazendo essas coisas, o porquê Ele está pregando essa palavra. Eu estou dizendo dos religiosos que conheciam a palavra. Então eles questionavam Jesus com um propósito e com um intento no seu coração. Jesus, sabendo disso, eles queriam condenar Jesus por inveja. Eles não podiam fazer, eles não podiam pregar como Jesus pregava e fazer os sinais que eles faziam, conhecendo a palavra. Mas eles queriam saber de Jesus, pegar Jesus na sua própria palavra para poder condená-lo. Esses fariseus, esses líderes religiosos, eles eram muito entendidos da palavra. Eles estudavam a Torá ou a nossa Bíblia hoje. E eles, muito cedo, eles eram levados. Com 3 anos de idade, eles já começavam a iniciar a sua iniciação no ensino da Torá ou da Bíblia. E com 6 anos eles já começavam a recitar. Eles recitavam os versículos altos para poder aprender. E eles chegavam, numa certa idade, ao ponto de aprender o Pentateuco todo, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles aprendiam todo. A gente às vezes passa 10 anos, 20 anos na presença de Deus e não consegue decorar nem o primeiro livro. Alguém já decorou o primeiro livro da Bíblia? Muitas referências a gente fica assim, eu vou pro Google. Zé, onde está a referência tal? Eu tenho uma facilidade para guardar referência. Chuchu, onde está tal coisa? Está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia, isso eu tenho certeza. Mas esses homens sabiam muito. Eles eram estudiosos, eles eram conhecedores da lei. E além de conhecer a lei, eles ensinavam a respeito da lei, a respeito da Bíblia. Eles tinham uma aparência de santidade. Eles andavam com as suas roupas longas, a Bíblia fala sobre isso. Com as franjas da roupa, porque quanto mais franja tivesse, quanto mais longa tivesse, ela demonstrava essa aparência de santidade da pessoa. Então eles eram muito respeitados pelo povo, porque eles se diferenciavam por causa das roupas que eles usavam. Mas eles se preocupavam tanto com o ritual, se preocupavam tanto com a lei, que eles se esqueciam o mais importante. Eles se esqueciam de viver a palavra, aquilo que eles sabiam. Eles se esqueciam de colocar em prática essa palavra. Eles se esqueciam de servir a Deus. Eles se preocupavam com o externo, com as coisas que tinham que fazer, os ritos e cerimoniais. Mas eles se esqueciam de realmente fazer a vontade de Deus. E Jesus, por várias vezes, chamou esses religiosos, esses fariseus, de hipócritas. E também chamou de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro caiado é aquela lápide, é um sepulcro, é uma lápide no cemitério. Você vai por fora, se é que a gente pode dizer isso, é belo, né? Tudo brilhante, flores, talvez não tão limpo assim por causa da poeira, mas por fora é bonito, é interessante. Eu não sei se você já foi no cemitério, que é muito ruim cemitério, e fala, nossa, esse aqui é interessante, coitado daquele ali, não está tão interessante assim. Mas um sepulcro caiado quer dizer que ele é muito bonito por fora, mas por dentro tem um morto ali, por dentro tem uma podridão, por dentro tem ossos secos ali dentro, tem uma pessoa morta. E esses fariseus, esses conhecedores da lei, era taxado por Jesus como sepulcro caiado. Por fora estavam muito bem apresentados para as pessoas. Exteriormente quem olhava falava, esse homem é santo, esse homem está quase chegando no nível de Deus. Mas na verdade por dentro eles estavam mortos espiritualmente. Jesus sabe muito bem disso, assim como Ele está olhando para nós nessa noite e está vendo o nosso coração. Ele sabe como nós somos, ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe tudo de nós. Ele sabe se realmente nós o servimos porque nós queremos servir, ou se nós estamos aqui só para cumprir um protocolo. Não, vou na igreja domingo porque não tenho o que fazer. Jesus conhece o nosso coração. E eu costumo dizer, quando a pessoa fala assim, Jesus sabe de mim, pior para você Jesus saber de você. Mas Ele conhece o nosso íntimo, assim como Ele conhecia o coração daqueles homens. E Ele sabia que eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam mortos com tanto conhecimento que eles tinham. Eles ensinavam a respeito da Bíblia. Eles pregavam a respeito das coisas de Deus. Mas eles não viviam. Eles não praticavam. Eles estavam mortos, vivendo uma vida de um conhecimento sem prática.
E com o tempo, quando nós temos muito conhecimento, vamos enchendo o nosso coração de conhecimento e não externamos isso, não passamos isso para a vida das pessoas, não passamos isso diante do Senhor para servi-lo em fidelidade, o nosso coração se torna um coração incrédulo. Quantas pessoas a gente conhece e você fala assim, nossa, como que essa pessoa estava na presença de Deus, era uma bênção, e de repente a pessoa caiu. Sabe por quê? O nível de conhecimento foi inflando demais e a pessoa começa a achar que não precisa de Deus, e isso começa a gerar uma incredulidade dentro do nosso coração. Por isso nós precisamos buscar a Deus e externar esse conhecimento que nós temos para outras pessoas. E depois de que Jesus dá esse conhecimento para nós, depois que nós temos, e como você tem tido esse conhecimento nesse tempo e nós temos falado, você precisa determinar, assim como você está aqui nessa noite, você precisa determinar com esse conhecimento, porque o conhecimento que você está tendo vai direcionar a sua vida para um lado bom ou para um lado ruim. Porque eu sei, mas um dia você vai ter que prestar contas a Deus por causa do conhecimento que você tem e você não usou. Nós somos responsáveis por todo o novo conhecimento de Deus que vem a nós. Você é responsável. Eu não sou responsável por você. Quando o Senhor me fala essa palavra e eu falo, Senhor, eu queria dar uma palavra totalmente diferente, tem que ser essa palavra, então que seja feita a sua vontade. Eu estou externando esse conhecimento que o Senhor tem passado para mim, para a glória do teu nome, mas esse conhecimento tem chegado ao seu coração e você precisa fazer alguma coisa com ele. Todo conhecimento de Deus que vem a nós, ele vem com um propósito. Deus tem um propósito tremendo nas nossas vidas, irmãos. Tremendo, tremendo demais. Você olha para você e acha que você é uma pessoa comum. Não, nós não somos pessoas comuns. Nós não podemos ser pessoas comuns. Você tem que ser uma pessoa espiritual que vive o sobrenatural de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Eu acho que não estou dando tempo de você dar um glória a Deus. Só que as pessoas, geralmente, a gente prega a palavra. E as pessoas hoje, elas estão com tantas coisas na sua vida que elas querem servir a Deus com condições. Assim como esses fariseus, assim como esses religiosos da época. Eu sirvo a Deus, mas tem que ser na minha condição. Sabe aquela pessoa que faz aquela oração linda do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Assim como a sua vontade é feita no céu. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu vou servir o Senhor, mas eu quero servir o Senhor com condições. É da minha maneira, é do jeito que eu posso, é quando eu posso. Então, para Deus isso não serve. Ou você serve ao Senhor 100%, ou então você não serve a Ele. Ou você faz 100% para o Senhor e derrama o seu coração diante dEle, ou então nada feito. Tem que ser, seja feita, Senhor, a sua vontade. Eu não entendo qual é a sua vontade, mas eu quero que seja feita a sua vontade, porque a minha vontade me levou a viver coisas que eu não queria ter vivido. Eu quero que seja feita a sua vontade. Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens, assim como ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração, ele sabe de você. Jesus sabe tudo de nós, ele sabe tudo que nós pensamos, ele sabe tudo que nós falamos, ele sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos. Jesus sabe tudo. O nosso pensamento é uma palavra não falada. Quando nós falamos, nós estamos expressando o nosso pensamento, mas o nosso pensamento é uma palavra não falada, são palavras não faladas. E você sabia que você tem vários pensamentos durante o dia, você tem vários pensamentos na sua vida, na sua mente, na sua alma, mas você só pode pensar um pensamento por vez. Você não consegue ter 3 pensamentos ou 2 pensamentos de uma vez. Você só pode pensar um pensamento de cada vez. Por isso, você pode escolher no que você quer pensar. Tem coisas que vem à mente da gente e você fala, não, eu não quero pensar nisso, deixa eu deletar, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Você pode escolher o que você quer pensar. Então que você possa lembrar dessa palavra. Eu tenho o direito de pensar aquilo que eu quero pensar. Você tem o direito de fazer isso, porque o pensamento só é liberado um de cada vez na nossa mente. Só que esse pensamento que nós temos, seja ele bom ou ruim, se ele começa aqui na nossa mente, eu dou vazão a esse pensamento. Ele começou aqui, na minha alma, na minha mente. E esse pensamento, porque eu dei vazão a ele, eu comecei a pensar nele, eu escolhi pensar, ele vai descer para o meu coração.
Se esse pensamento ele desce pro meu coração, ele começa a gerar um sentimento dentro de mim. E esse sentimento ele vai ser externado de uma forma boa ou de uma forma ruim. Esse sentimento vira uma atitude por causa daquele pensamento que eu tive lá atrás. E tudo na minha vida começa com um pensamento. Coisas boas que nós fazemos ou coisas ruins que nós fazemos. Atitudes boas que nós temos ou atitudes ruins que nós temos. Não adianta você dizer assim: ah, eu tenho esse comportamento, eu fiz essas coisas, mas porque a culpa é da minha família. A minha família me criou desse jeito. Os meus amigos interferiram na minha vida. As pessoas, a sociedade interferiu na minha vida. Não, não é assim. Isso se chama síndrome de Adão. Sabe por quê? Falando de novo de Adão, rapidinho, só para você não esquecer de Adão. Quando Deus vai no jardim falar com Adão, e Adão estava escondido de Deus, e Deus fala: o que foi que você fez, Adão? Ele fala: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Mas Deus sabia que Adão, ele pensava uma coisa de cada vez. Ele podia escolher pecar contra Deus, ou ele podia escolher não pecar contra Deus. Então o nosso pensamento, ele gera em nós um sentimento. E esse sentimento gera em nós uma atitude. Então não é culpa das pessoas eu fazer aquilo que eu faço. A influência das pessoas, a palavra que foi lançada sobre a minha vida. Meus pais falavam tanto comigo que eu acabei vivendo o que eu estou vivendo agora. Eu sou assim porque os meus pais foram assim. Você escolheu ser assim. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade, porque tem coisas que você não quer fazer que ninguém pode te obrigar a fazer. Nem Deus nos obriga a fazer nada. Então, o nosso pensamento, eu queria que você falasse: pensamento são palavras não faladas. Mais uma vez, pensamento são palavras não faladas. Por isso, você não pode mais dar desculpas. Nós escolhemos fazer o que nós fazemos. Nós escolhemos ser quem nós somos por causa do nosso pensamento, que gera dentro de nós um sentimento e que gera uma atitude. Mas de repente você pensa assim: ah, mas eu fiz essas coisas, Deus sabe. Eu faço ainda o que eu estou fazendo, Deus sabe de mim. Deus, ele entende. Deus não entende por que você tem esse tipo de comportamento. Deus, ele vai permitir que você tenha por causa do seu livre-arbítrio. Ele permite que você peque, ele permite que você erre, mas ele não entende. Ele sabe que você faz é completamente diferente, mas Deus não entende. Sabe por quê? Deus não planejou que você pecasse. Deus não planejou que o homem pecasse. Deus não planejou que o homem se distanciasse dele por causa do pecado. Então Deus não vai concordar. Deus entende, Deus sabe, sim, Deus sabe, mas ele não entende, porque ele não te criou para isso. Deus não vai concordar com as nossas atitudes se elas não estão de acordo com a vontade dele. O pastor falou sobre estar alinhado, estar na mesma linha. O Senhor está na mesma linha que o Senhor. Se não está na mesma linha que o Senhor, então Deus não diz amém. Deus não abençoa. E não adianta, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou pular, eu vou jejuar, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Deus não abençoa as nossas vidas, queridos. Não adianta, Deus não vai abençoar. E nós temos a oportunidade de mudar por causa dessa palavra. Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade para nós mudarmos. E se Deus te dá a oportunidade de mudar, mude. Não espere. Nós fomos meio que pegos de surpresa, entre aspas, porque a tia do meu marido estava doente. Ela já estava com enfermidade. E a gente estava meio que esperando, mas crendo que Deus podia fazer um milagre. Então nós fomos meio que pegos de surpresa, porque você imagina que a pessoa vai morrer, mas você nunca quer que a pessoa morre. E olha a situação que a pessoa se encontra, e de repente, acabou. Não dá mais tempo. Então, se você tem a oportunidade de mudar, mude. Só essa palavra, eu só estou ouvindo a palavra, eu estou me alimentando da palavra. Isso é muito bom e nós precisamos. Mas você precisa sair do só ouvir a palavra. Você precisa conhecer o Deus da palavra. Nós precisamos ter intimidade com Deus, conhecê-lo melhor, além da palavra. Mas nós o conhecemos através dessa palavra. Esses religiosos, eles conheciam a letra, eles conheciam a palavra. Talvez juntando todos nós aqui, nós não sabemos tanto quanto esses homens sabiam.
Eles conheciam demais a Bíblia, eles decoravam a Bíblia. Mas eles só conheciam a palavra, eles não conheciam o Deus que fez todas as coisas e que fez essa palavra. Mas esse texto que nós lemos nessa noite, que fala a respeito desse paralítico, diz que Jesus, ele está em Cafarnaum, supostamente na casa de Simão Pedro, porque Pedro morava em Cafarnaum, e tem um texto que fala que Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum. A Bíblia diz que uma multidão cercou a casa onde Jesus estava. Jesus estava em casa. Da mesma forma que ele passava dias na casa de Pedro, ele também fazia isso na casa de Lázaro. Eram lugares propícios que Jesus se sentia vontade para estar. E Jesus, quando ele está naquela casa, as pessoas cercam, é claro, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ouvir a palavra de Deus, e as pessoas cercam Jesus. Os discípulos estão ali, os incrédulos estão ali, os religiosos estão ali, a multidão sedenta estava ali, os enfermos estavam ali, e a Bíblia diz que estava tão cheio de gente que não tinha como passar pela porta. As pessoas estavam à volta da casa, não tinha como entrar, é impossível. Mas existia uma brecha lá no telhado, lá em cima. E 4 homens pegam esse paralítico que nós falamos aqui, porque eles veem uma oportunidade. Eles sobem até o telhado, pega esse homem e começa a descobrir o telhado. Imagina, Jesus está lá discursando, falando da palavra, e de repente começa a descer alguém dos céus que não era um anjo, era um paralítico. Eles estavam descendo, amarrado com lençóis na sua maca, e descem bem no meio onde aquelas pessoas estavam. E é tão impressionante que esses homens, eles não mediram esforços para levar aquele homem a Cristo. Grava isso no seu coração. Esses homens, eles não mediram esforços para fazer o impossível, para chegar aquele homem até a presença de Cristo. Eu fico imaginando, gente, não é fácil pegar alguém. Pegar um homem doente, deitado numa maca, e abrir um rombo no telhado dos outros, e de repente começar a descer aquele homem pelo telhado, porque eles criam junto com aquele homem que ele podia ser curado, e aquele homem estava crendo. Olha a oportunidade que eles acharam, e eles não mediram esforços para fazer isso, para levar aquele homem a Cristo. Eles não olharam as pessoas, não olharam o que eles vão falar, o que a dono da casa vai falar. Eu não estou nem aí, eu quero levar essa pessoa a Cristo, porque eu sei da possibilidade que ele tem de sair daqui curado, de sair daqui restaurado pelo poder de Deus. Nós ouvimos falar tanto de Jesus, o tanto que Jesus fez e tanto que Jesus faz. Então nós vamos descer esse homem pelo telhado e ele vai sair daqui curado. E Jesus, quando ele vê esse paralítico, ele se compadece desse homem, assim como ele se compadece de nós. E Jesus libera uma palavra, e a palavra liberada, ela gera poder, e o poder da palavra que é liberado move o Espírito Santo para trazer vida. Nós cremos assim. E Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Eu acredito que ele não falou de uma forma tão seca como eu estou falando aqui. Eu acredito que por causa da compaixão do coração de Jesus, ele libera uma palavra de uma forma tão amorosa para aquele homem e fala: os seus pecados estão perdoados. É mais bonito que isso, tá bom? Pensa Jesus falando isso: os seus pecados estão perdoados. Jesus não fez estardalhaço. Jesus não queria se mostrar, ele não queria chamar atenção, até porque ele podia fazer isso, porque ele é Deus. Ele não queria fazer essas coisas porque não era o tempo dele ainda. Não era o tempo dele ser glorificado. E nós vemos em alguns textos que às vezes Jesus curava as pessoas e dizia: não conte para ninguém. Vai para sua casa e não conte para ninguém. Não volta para o povoado. Não conte para ninguém que eu te curei. Jesus podia dizer: olha, sai contando para todo mundo, sai anunciando para todo mundo e fazer aquele teatro. Ei, eis que eu te digo. Mas Jesus não fez isso. Ele olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados. E essa palavra, esse homem pegou essa palavra, e essa palavra transformou a vida dele. Uma única palavra, uma única vez. Mas quando Jesus fala para esse homem: os seus pecados estão perdoados, aqueles religiosos ficam loucos. Aqueles fariseus que entendiam muito da palavra, mas não conheciam Deus da palavra, eles enlouqueceram. Então o texto diz que eles começam a questionar nos seus pensamentos. O versículo 6 fala assim: e estavam ali sentados alguns dos escribas que questionavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados senão Deus? E conhecendo Jesus, e Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim questionavam entre si, lhes disse: por que vocês questionam sobre essas coisas em vossos corações? Eu acho essa palavra tremenda, porque para mim, na minha concepção, no meu entendimento, Jesus começa a tirar onda com a cara deles. Vocês conhecem tanto a palavra? O que vocês acham mais interessante que eu diga? O que vocês acham mais interessante que eu diga a esse paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Porque qualquer coisa que Jesus dissesse para aquele homem, ele ia ser curado. Qualquer coisa que ele dissesse para aquele homem, ele seria restaurado, ele seria salvo, ele seria perdoado. Porque toda palavra que Deus dirige a nós, toda palavra que Jesus dirige a nós, ele só precisa dirigir uma palavra. Mas às vezes nosso coração está tão endurecido que nós precisamos ouvir a Bíblia inteira e mesmo assim está difícil. Mas Jesus liberou uma palavra sobre aquele homem. Toda a palavra de Deus tem um propósito de mudar as nossas vidas. Toda a palavra de Deus tem um propósito de transformar o nosso coração, de nos trazer para perto dele. Mesmo que essa palavra, às vezes, seja uma palavra dura. Eu não queria ouvir essa palavra, sabe? É uma palavra tão difícil, uma palavra tão pesada. Eu queria ouvir outra coisa. Eu queria ouvir uma outra palavra. Mas mesmo uma palavra dura do Senhor para nós é para transformar as nossas vidas. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, diz assim: na verdade, toda a correção, toda a palavra de Deus direcionada a nós como correção, ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Não importa como Jesus dirige a palavra a você, não importa como Jesus dirige a palavra a nós, o importante é que ele fale. Se ele falou, alguma coisa vai acontecer. Mas o problema é que muitas pessoas ouvem essa palavra e permanecem do mesmo jeito. E a Bíblia diz que essa pessoa é como um homem insensato, ou como um homem sem juízo. Já pensou uma pessoa sem juízo? Que construiu a sua casa sobre areia. E vão vir as tempestades, vão vir os dias maus, vão vir as dificuldades, vão vir os ventos, e essa casa ela vai desabar. É uma questão de tempo. Você pode achar que está tudo maravilhoso, como aqueles fariseus que Jesus chamava de hipócritas e de sepulcro caiado. Tudo está muito bonito, mas só por fora. Vai chegar um tempo que vai desabar, porque são casas construídas sobre areia. Pessoas sem juízo que ouvem essa palavra e não pratica essa palavra. Mas Jesus continua dizendo a esses religiosos: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus fala para o paralítico de novo: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Olha que tremendo isso. Isso é maravilhoso demais. Jesus, quando ele fala isso para esse homem, ele está dizendo: não fique da mesma forma, não fique da mesma maneira, não fique no mesmo lugar que você está, faz alguma coisa. Jesus está dizendo para ele: levanta-te, eu estou te dizendo, eu estou te dando a palavra. Pega a sua maca, pega o seu problema, pega o que você está passando, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus está dizendo para nós: eu já liberei a palavra sobre a sua vida. Não se importe com os religiosos, não se importe com os fariseus, não se importe com as pessoas. Levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. Jesus só queria que esse homem fosse. Vai para os seus amigos, vai para a sua casa, vai para as pessoas e comece a testificar o meu poder na sua vida. E o texto diz, o finalzinho do texto que nós lemos, o versículo 12: ele levantou, e ele não é bobo, ele se levantou rápido e tomou logo o leito. Quer dizer que esse homem ele tinha pressa, porque ele queria falar agora não dos milagres que Jesus fez na vida de alguém. Eu vi Jesus fazendo milagre na vida do Rafael, eu vi Jesus fazendo milagre na vida da Verônica, recebe em nome de Jesus, na vida do Heitor, deixa eu também puxar para o meu lado, na vida do pastor Eliezer, eu vi Jesus fazendo milagre na vida deles. Agora eu posso falar que Jesus fez na minha vida. Eu vou testificar o milagre que aconteceu na minha vida, não na vida das pessoas, porque eu ouvi a palavra, eu obedeci a palavra, eu coloquei em prática essa palavra, eu me levantei, eu tomei o meu leito e fui, porque Jesus me mandou ir. É sobre a palavra dele que nós podemos ir sem medo. Às vezes eu fico assim: Senhor, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está falando, eu vou liberar a palavra. Mas se o Senhor está mandando eu liberar a palavra, eu sei que o Senhor vai sustentar essa palavra. E eu fico tão feliz, porque quando acontece, a gente sabe que está no caminho certo.
sabe que está fazendo a coisa certa, porque Jesus tem falado conosco. Jesus ainda fala, irmãos. Jesus está falando com você nessa noite, eu sei disso. Eu sei que seu coração está queimando. E aquele homem saiu da presença das pessoas e todos glorificaram a Deus. E disseram, nunca, se prepare para você dizer isso, nunca nós vimos coisas tão grandiosas. Se prepare que Nova Almeida vai dizer isso, nós nunca vimos coisas tão grandiosas. Senhor, eu estou liberando a sua palavra, então torne matéria. Gere vida, Espírito Santo de Deus. Nós nunca vimos coisas tão grandiosas acontecer em Nova Almeida. Nós nunca vimos coisas tão grandiosas acontecer na vida da família daquelas pessoas que fazem parte dessa igreja. Nós nunca vimos coisas tão grandiosas. Nós vamos ouvir essas coisas e nós vamos dizer essas coisas. Mas o propósito de Jesus aqui, além de falar com esse homem, ministrar a palavra sobre ele, era trazer uma realidade na vida daqueles fariseus, daqueles hipócritas, daqueles homens que conheciam a palavra, mas não praticavam. E Jesus falou lá atrás, quando nós lemos, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para manifestar poder. O Filho do Homem tem poder para curar as pessoas. Eu estou colocando o que eu creio, que você possa colocar o que você crê. E o Filho do Homem tem poder para libertar toda a minha família. O Filho do Homem tem poder para ir lá tirar todos os drogados dessa vida de vício. O Filho do Homem tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Por isso Jesus manifestou e continua manifestando milagres, porque o propósito do milagre é promover o reino de Deus. O milagre não salva ninguém, mas ele promove o reino dos céus. O milagre que Jesus faz na nossa vida é para promover o reino de Deus. Quando Jesus cura alguém, ele está promovendo o reino dele. Ele está nos apontando. Esse é o caminho para a salvação. O milagre, ele vem para promover o reino dos céus, mas ele não traz salvação a nós. Você lembra dos 10 leprosos? Jesus curou a todos os 10. Vão e se mostrem ao sacerdote. Mas apenas um leproso voltou. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala, cadê os outros 9? Então Jesus ministra uma palavra sobre ele. Vai, a tua fé te salvou. Até então ele só estava curado, mas ele não estava salvo. Mas nesse momento, a fé dele, porque ele voltou a Jesus e queria praticar a palavra, então a fé dele o salvou. Quando uma pessoa é curada, por pior que seja a enfermidade, por pior que seja a doença, não quer dizer que ela está salva. Quantas pessoas recebem, por causa da misericórdia de Deus, recebem um milagre na sua vida, o caminho que sinaliza para os céus, mas essas pessoas que não praticam a palavra que ouviram, elas não estão salvas, mas elas estão curadas, porém não estão salvas. Vão continuar vivendo as suas vidas, mas não estão salvas, porque o milagre não salva ninguém. O milagre, ele aponta o caminho para os céus. É uma das ferramentas que Deus tem para nos levar até a presença dele, para mover o nosso coração, para estimular a nossa fé. Muitos sinais Jesus tem feito no nosso meio. Eu sei que se você parar para olhar a sua vida, você vai dizer, eu tive um livramento. Olha, minha família estava destruída e Deus restaurou. Eu conheço pessoas que Deus fez e milagres na vida dela, pessoas que foram transformadas. Mas quantos sinais Jesus ainda tem que fazer para você entender que você precisa ser salvo? Quantos milagres, quantas palavras precisam ser liberadas para que aconteça um despertamento em nós como igreja, para nós entendermos que nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente na presença de Deus. Você pode glorificar enquanto eu bebo água, tá bom? A palavra liberada gera o poder de criar. Tudo aquilo que você falar, cuidado com o que você fala, vai gerar o poder de criar, se estiver alinhado com a palavra de Deus, com a vontade dele. Então aquele paralítico, ele precisou de uma palavra. E a minha oração é que essa palavra nessa noite seja suficiente na sua vida. Que você precise apenas dessa palavra. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque nós vivemos um tempo urgente demais, irmãos. Nós vivemos um tempo de muitas vidas, que muitas vidas estão se perdendo. E nós precisamos nos posicionar, decidir pelo Senhor, decidir viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade na presença de Deus. Mas isso é muito difícil, claro que é. É difícil para mim. Você acha que eu não tenho vontade de fazer um monte de coisa? Mas eu escolhi servir ao Senhor, porque eu amo mais Ele do que eu amo a minha vida.
Então eu escolhi fazer a vontade dele. Por isso nós precisamos decidir e levar outras pessoas também a decidirem por Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando a palavra. Nós não queremos apenas ter essa palavra no coração, não apenas ter o Senhor no nosso coração, mas nós precisamos ter o nosso coração voltado a Ele. E eu acredito que nessa noite eu estou falando para 2 grupos de pessoas. Eu falo com meu marido assim, quando eu estou pregando, eu prego para uma igreja muito grande. E eu prego para muitas pessoas, eu estou falando de verdade, que eu consigo enxergar assim. Eu prego para muitas pessoas não salvas. Então quando eu disser uma palavra, você olhar para o lado e falar assim, epa, só tem crente aqui, não se assuste. Eu estou sendo profética, tá bom? Então, hoje eu ouvi uma palavra tremenda. O Benjamin falou assim, não que seja o que eu queira, tá, irmãos? Deus sabe, quem me conhece sabe também. E ele falou assim, mãe, você vai ser uma pregadora, a maior pregadora desse planeta. O Benjamin é intenso igual Tiliane, né? A maior pregadora deste planeta. Falei, filho, você é profeta do Senhor. Ele até assustou. Eu sou profeta? Falei, você é profeta, porque no livro de Joel fala que os nossos filhos profetizariam e você está profetizando. Viu, Benjamin? Você é um profeta do Senhor. Heitor é um profeta do Senhor. A Melissa é uma profetisa do Senhor para a glória de Deus. Eu ministro que manifeste o seu poder. Então eu estou falando nessa noite para 2 grupos de pessoas. E eu creio que eu estou falando para esses 2 grupos de pessoas. Pessoas que precisam de fato voltar-se de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento para a presença de Deus. Pessoas que estão perdidas fora da igreja, mas também pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Não se escandalize com isso, mas isso é tão sério, irmãos. Às vezes as pessoas estão caminhando, mas uma direção oposta ao que Deus quer, aos planos de Deus. Então eu acredito que eu estou pregando para esses 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas. Segundo Joyce Meyer, minha amiga Joyce Meyer, e agora da Verônica também, ela diz que dormir em uma garagem não faz de você um carro. Da mesma forma que vir na igreja não faz de você um cristão. Você pode vir à igreja a sua vida inteira, mas se você não se voltar verdadeiramente, o seu coração, a sua alma, o seu entendimento para o Senhor, você não vai ser, de fato, um cristão que está servindo ao Senhor como precisa servir, fazendo a vontade dEle. Nós falamos a respeito desses religiosos. Jesus sabia e conhecia o coração deles. Esses religiosos do texto é uma prova viva de que eles estavam dentro da igreja, mas eles estavam perdidos. Conheciam tanto a palavra de Deus, quisera eu conhecer da forma que eles conheciam, mas eles estavam perdidos. Frequentavam os mesmos lugares que Jesus frequentava. Eles estavam lá naquela casa quando aquele homem foi curado. Eles viam os sinais, eles viam os milagres, eles presenciavam tudo isso. Eles ouviam a palavra que Jesus ministrava, mas eles estavam perdidos, mesmo estando dentro da igreja na presença de Deus. Nós pregamos há um tempo atrás, eu acho que na virada de ano, a respeito das 10 virgens, Mateus 25. O texto fala de 10 virgens, 5 eram prudentes, eram sábias, e 5 eram nécias ou eram loucas. Essas virgens, elas tipificam a igreja. 5 realmente serviam a Deus dentro da igreja, e outras 5 estavam dentro da igreja, mas não serviam a Deus, estavam perdidas dentro da igreja. Todas elas estavam no mesmo lugar que a igreja, todas elas tinham o mesmo propósito, elas estavam esperando o noivo, elas sabiam a respeito do noivo, elas sabiam a respeito da profecia, elas estavam esperando o noivo, elas tinham a mesma capacidade, o mesmo potencial, o azeite que elas carregavam estava disponível para todas elas, só que umas tinham azeite de reserva, 5, e as outras 5 não tinham azeite de reserva. Elas tiveram a mesma oportunidade, todas elas, a primeira, a segunda, a terceira até a 10ª, elas tiveram a mesma oportunidade. Todas elas eram virgens, todas elas eram igreja, mas nem todas elas eram noivas de Cristo, porque só 5 foi de fato se encontrar com o noivo. E essa é uma das diferenças que tem entre elas. Além de nem todas elas serem noivas, elas também não tinham azeite suficiente para permanecer à espera do noivo. Biblicamente falando, o azeite ele simboliza a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Naquele tempo o azeite era o combustível que mantinha as lamparinas acesas.
enquanto elas tinham combustível, elas estavam esperando o noivo, porque estava escuro, estava de noite. Elas estavam esperando o noivo. O noivo, supostamente, como chegou, ia chegar à meia-noite, porque alguém gritou: eis aí o noivo. E elas tinham o azeite, 5 delas, o suficiente para esperar o noivo chegar. Mas 5 não tinham azeite, reserva. E esse azeite, ele é o combustível que me mantém firme. É esse azeite que é o Espírito Santo de Deus em nós, que é o combustível que me mantém fiel em meio aos dias maus. É o combustível que mantém a minha lâmpada acesa, esperando pelo noivo. Só que 5 delas estavam dentro da igreja e não tinham o azeite suficiente. Ah, mas está tão difícil. Mas eu tenho azeite suficiente, porque eu estou esperando meu noivo. Esse tempo no deserto que eu tenho passado parece que está tão longo, mas eu tenho azeite suficiente. Eu estou esperando o meu noivo. Esse azeite me faz permanecer fiel à espera dele. E o Espírito Santo, que é o azeite de Deus em nós, nos mantém firmes, nos mantém acesos à espera do Senhor. Nós podemos ouvir o que for, as pessoas podem dizer o que for, os nossos olhos podem nos mostrar o que for, mas nós permanecemos fiel à espera do nosso noivo. Eu achei tão tremendo uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, uma palavra fresquinha que as mulheres puderam desfrutar na quarta-feira. E eu quero compartilhar com você essa parte. Que João Batista, quando ele veio a esse mundo, ele veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele foi o precursor de Jesus. Ele veio preparar o caminho para o noivo, anunciando a salvação. E Jesus vem e morre na cruz em favor dos nossos pecados, em favor da nossa vida. E isso é maravilhoso e é tremendo demais. E na morte de Jesus na cruz, ele sela conosco uma aliança de compromisso através do seu sangue. A Bíblia diz que todo aquele que vier a Cristo, todo aquele que vier a Jesus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então ele sela conosco essa aliança de compromisso lá na cruz do Calvário, porque João Batista veio sendo precursor, anunciando a chegada do Salvador ao mundo. E depois que Jesus é ascendido aos céus, ele já deixa conosco o azeite. Ele já deixa conosco o Espírito Santo da promessa. Ele já deixa em nós o Espírito Santo dele, que é o selo de Deus para o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 1, eu já estou quase acabando. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Seja feita a sua vontade, Senhor. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, o azeite reserva, porque nós esperamos por ele, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É esse evangelho que salva, esse evangelho que tem o poder de libertar as nossas vidas, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que nós aceitamos a Cristo no nosso coração, de verdade aceitamos a ele e declaramos: Senhor, eu confesso que o Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e morreu naquela cruz do Calvário, e a partir de hoje eu vou seguir o Senhor, eu vou fazer a sua vontade. E não é ruim não, tá, irmãos? A minha vida é muito melhor agora do que era antigamente, muito melhor agora na presença do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus vem e sela você. Você está selado para o dia da redenção. E o texto continua dizendo: o qual é o penhor, o Espírito Santo de Deus em você é a garantia da nossa herança. Porque quando o noivo vier, quando alguém gritar assim: eis aí o noivo, você não vai precisar estar mais com a lamparina segurando. Sabe por quê? Você é a própria luz, porque o Espírito de Deus está clareando tudo em você. O Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da salvação. Mas da mesma forma que João Batista veio como precursor de Jesus, anunciando a chegada do Salvador a esse mundo, nós também somos precursores de Jesus. Você sabia disso? Diga para essa pessoa que está do seu lado: você é um precursor de Jesus. O precursor, ele anuncia um acontecimento de alguma coisa muito grandiosa que está por vir. Você é um precursor de Jesus. João Batista, ele veio anunciar a salvação,
mas ele veio pregando uma palavra de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma, essa tem que ser a nossa palavra como precursores de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A única porta, a única forma que nós temos, a única porta de entrada para os céus é o arrependimento. Mas eu não preciso crer primeiro? Lógico, é natural que você entender. Se você não crê, não tem arrependimento, não tem palavra, a prática da palavra, não tem nada disso. Mas a porta de entrada para os céus é o arrependimento. Porque se eu me arrependo de verdade, aí o Espírito Santo vem e sela o meu coração, porque eu aceitei a Cristo. Arrependimento é dar a volta, é mudar de direção. E Deus sempre nos dá uma oportunidade. Sempre. Ele deu a você uma oportunidade. Você não vai poder chegar nunca diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia dessas coisas. Eu não tive a oportunidade de ouvir o seu evangelho. Eu não tive a oportunidade de ouvir a sua palavra. Então Deus tem nos dado a oportunidade. Agora, o que você tem feito com essa oportunidade é o que vai definir o curso da sua vida. É o que vai definir o curso da sua eternidade. Na primeira vinda de Cristo, Ele veio para nos salvar e ainda está a salvação. Todos têm direito a ela, desde que você queira realmente aceitar o Senhor no seu coração e se converter e se arrepender de todos os seus pecados. A segunda vinda de Cristo, que é uma das vindas de Cristo que nós estamos anunciando, Ele virá para arrebatar a igreja. Arrebatar quer dizer levar à força, levar com violência, arrancar de súbito. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. A Bíblia fala que quando fala assim: se você estiver no campo, nem vem para casa. Se você estiver na cidade, fique na cidade. Se estiver no telhado, fique no telhado. Porque vai ser de repente. O Senhor virá e nós não vamos ter tempo de fazer as malas, de fazer o cabelo, de fazer a maquiagem. Eu queria me despedir daquela pessoa. Eu não vou falar quem. Às vezes a pessoa pensa assim: já está falando que o outro vai ficar, né? Não vai para o céu. Eu quero me despedir, Senhor. Não tem tempo. É num piscar, você piscou o olho aí que você nem percebeu. Num piscar de olhos, o Senhor virá nas nuvens e vai arrebatar a igreja que está selada com o Espírito Santo da promessa para a glória dele. Se levante no seu lugar. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja grande, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, e que essa palavra possa de fato encher o seu coração. Que essa palavra possa mover o seu coração. Eu preciso crer, eu preciso me arrepender, eu preciso permanecer, porque mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, eu não posso ser como aqueles religiosos. Eu não posso deixar o conhecimento ser um conhecimento sem prática. Eu preciso praticar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que o Senhor tem trago a mim, todo o conhecimento que Ele tem trago ao meu coração. Feche seus olhos por um instante. Aleluia.